Obrigado a todos pelo convite para esse evento tão importante, tão candente. Eu me lembro, claro, do primeiro encontro nosso, né, quando você apresentou essa exposição muito, muito bela sobre Jorge Amado, sobre a Gabriela e sobre a Gretchen de Goethe, né? Esse famoso encontro de 2008, né? E espero que também no próximo encontro seja em torno do lançamento desse livro que ele acaba de mencionar, que é um livro com 26 ensaios sobre romance de formação, né? Com a presença também do Milton Ratum, provavelmente com uma. Nós vamos falar também do romance de formação sob uma perspectiva ecológica, sob uma perspectiva ecocrítica, né? Porque na questão da formação está envolvida hoje em dia esta catástrofe da destruição do meio ambiente, né? Então, esse evento de vocês, o grupo de estudos de vocês, tem a importância, não faz senão intensificar-se, né? Talvez seja o tema mais importante no mundo de hoje. E eu procurei também, deixa eu só ver o tempo para poder me controlar, porque acho que eu vou falar um pouco livre, né? Eu procurei também inserir a perspectiva ecocrítica nas pesquisas sobre o pacto demoníaco, o pacto fáustico. E só para recapitular, esse é um motivo que está presente no Antigo Testamento. Primeiro, de uma forma bastante positiva, que é o pacto através do símbolo do arco-íris que Deus faz com Noé e com a descendência de Noé, né, que somos nós hoje. Também na história de Jó, que serviu de intertexto para Goethe, para o prólogo no céu, em que ele dialoga com a história de Jó, e Machado de Assis, por sua vez, dialoga com o Fausto de Goethe, e consequentemente também com Jó, e sobretudo no Novo Testamento, ou seja, o objeto, o motivo do pacto, sobre o qual eu vou falar um pouquinho aqui, ele se prefigura no Evangelho de Mateus, não é? Quando o diabo, Satanás, leva Cristo para o alto de uma montanha e propõe um pacto. Tudo isso será teu se fizeres um pacto, se me adorares. É um episódio ao qual alude Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, quando, imediatamente após o pacto, ou a encenação do pacto, o Reobaldo sobe também numa montanha, e no sertão recebe o nome de Itambé, num Itambé muito alto, e ele diz lá de cima, vendo todas as magnificências do mundo, deram-me em mãos o brinquedo do mundo. Ou seja, o diabo me deu o brinquedo do mundo que 2000 anos antes ele havia oferecido a Cristo, e Cristo recusou. E aqui nós temos o protótipo, o paradigma do motivo do pacto, sobre o qual eu vou falar também no final e numa perspectiva ecológica. É claro que no Fausto de Goethe, na segunda parte, na alta região montanhosa, novamente aparece a imagem de uma montanha, não é nenhuma alusão, é uma referência explícita ao episódio do pacto no Novo Testamento, né? Então, durante toda a Idade Média, o motivo do pacto
esteve presente em histórias muito importantes. Essas histórias estão na Legenda Áurea, né, essa coletânea. As hagiografias coligidas na Idade Média, que tem uma belíssima edição brasileira pela Companhia das Letras. Então, sobretudo, mas esses pactos que acontecem nas hagiografias, talvez não possam, talvez não, eles não podem ainda ser chamados como pactos fáusticos. O pacto de Basílio, são 3 santos que fizeram pactos. São mais, evidentemente são mais, mas os mais famosos na Legenda Áurea. Basílio, Cipriano ele faz um pacto, sobretudo. No caso de Basílio, é a honra ferida também. É uma personagem. Na verdade, o Basílio não é o pactário. Ele intervém num pacto para salvar o pactário, que quer se casar com a filha, com uma moça. O pactário, muito importante, que muitos consideram o Fausto da Idade Média, o Fausto católico, que também está na Legenda Áurea, é Teófilo. Teófilo já é o orgulho ferido, a honra ferida. Ele é preterido, muito injustamente, na eleição para o bispado. Ele não se torna bispo, então ele diz, no francês medieval também, depois foi tematizado em obra, Rutebeuf, um importante menestrel francês da Idade Média, escreveu, assim como Gonçalo de Berceu, na Espanha, também escreveu uma bela peça sobre um belo texto literário em versos sobre Teófilo. Se Deus não gosta de mim, eu também não gosto mais de Deus. Então ele faz o pacto, ele vai em direção do demônio. É claro que depois todos esses pactários, e o terceiro é Cipriano. Cipriano também Legenda Áurea, na Antioquia, nos primeiros tempos do cristianismo, ele faz o pacto por motivo sexual, erótico. Ele quer possuir a moça que havia se consagrado ferreamente a Cristo, que é a moça Justina. Então, como ele não consegue possuí-la, ele faz o pacto. E é claro que a moça, ao contrário da Margarida, da Gretchen de Goethe, a heroína predileta de Karl Marx, ela é mais forte ainda do que o diabo. Se bem que Gretchen, no Fausto de Goethe, ela se revela também muito mais forte do que o diabo, não é? E no Cipriano, como na história de Basílio e como na história de Teófilo, eles são salvos graças à intervenção da Virgem Maria. Essas peças medievais centradas no motivo do pacto fáustico, no pacto fáustico não, no pacto demoníaco, elas não poderiam, a rigor, ser designadas como uma literatura fáustica, não é? Porque a personagem fáustica ela só vai aparecer no final do século XV. Aí sim, a partir do século XV, nós podemos falar em pacto fáustico. Antes, é o pacto demoníaco. Talvez seja interessante fazer essa distinção, como está no título dessa exposição que eu passei para vocês, não é? Então, agora acontece o seguinte: essas peças elas foram retomadas, sobretudo na literatura espanhola do Siglo de Ouro.
quando, sobretudo, no grande Calderón de la Barca, mas também Lope de Vega. Lope de Vega dramatizou no teatro espanhol a história de Basílio, a grande coluna de fogo, enquanto que Calderón de la Barca escreveu essa peça muito extraordinária, que é O Mágico Prodigioso, que Marx, numa carta a Friedrich Engels, cujo jubileu, né, está se comemorando, ele chama de Fausto católico. Né? E Marx diz que Goethe ele tomou muita coisa emprestada ao drama de Calderón de la Barca, que dramatiza, portanto, a história de Cipriano e de Justina. Agora, vejam, para que nós possamos designar uma obra como fáustica, como Grande Sertão Veredas, seriam necessários alguns elementos. Alguns elementos têm de estar necessariamente presentes. Nós temos que ter um contexto cristão, nós temos que ter, evidentemente, um pacto, nós temos que ter uma problemática moderna, ou seja, a moldura temporal da modernidade, e nós temos que ter também o que falta, por exemplo, a história de Basílio, ou a história de Teófilo, uma problemática do conhecimento, que é muito forte em Grande Sertão Veredas, e muito mais forte ainda no Fausto de Goethe e em Marlowe, e também na história de 1587. Mas ela está presente também em Calderón de la Barca, essa problemática do conhecimento já moderna. Então, talvez seja também por isso que Marx aproximou o Mágico Prodigioso de Calderón do Fausto de Goethe. Não é? Bom, esse motivo do pacto, ele continua muito vivo nos séculos posteriores ao fim da Idade Média. Então, como 1587, surge a famosa obra, a história do Dr. Fausto, que é um grande sucesso na Europa toda, já tem um aspecto também do conhecimento da natureza, e também em germe o domínio, o desejo do domínio da natureza, que depois vai encontrar o seu paroxismo, o seu ponto mais alto no Fausto de Goethe, e que leva, então, a tragédia ecológica que nós estamos vivendo hoje, não é? E que levou um crítico como Thatcher, um sociólogo importante, a dizer que somente hoje, face à crise ecológica vivenciada pela sociedade industrial, nós podemos entender toda a extensão da perspicácia de Goethe no Fausto. Ou seja, somente graças a essa crise que nós estamos vivendo é que podemos compreender o significado pleno do Fausto de Goethe. Mas antes de chegarmos ao Fausto de Goethe, o motivo do pacto, ele se manifesta de modo muito importante em alguns autores, né? O Fausto de Goethe, que por se apoiar também na tradição católica e não protestante, ele é salvo, porque na Idade Média todos os pactários são salvos. Em Portugal nós tivemos também no século XIII o Frei Gil de Santarém, que também é uma peça que foi dramatizada no siglo de ouro
da literatura espanhola. Então, todos esses Faustos anteriores à história História de 1587, eles são salvos. Eles são salvos porque a Virgem Maria interfere, né? Em Teófilo, em Gonçalo de Berceu, ela própria desce até o inferno e toma o documento que havia assinado com o próprio sangue. E ela pergunta para Teófilo, essa assinatura é sua? Ele fala, sim, é minha. Então, ela rasga e ela liberta o pactário das garras do demônio. Na tradição católica, e, portanto, Goethe de maneira, por assim dizer, mitológica, Goethe se referia à mitologia católica. Os Faustos, os pactários, eles são salvos. Na tradição protestante, eles são condenados. Por exemplo, o Fausto do livro anônimo de Spies, em 1587, o herói da grande peça elisabetana, que é The Tragical History of Dr. Fausto, de Christoph Marlowe. Ele é condenado de maneira mais terrível possível. E no grande romance de Thomas Mann também há a condenação. E tem outras obras que não é possível mencionar aqui, não é? Klinga escreveu um grande romance sobre os feitos e a morte no período Tempestade íntima, Tempestade e ímpeto, né? Sturm und Drang, em que Fausto também é condenado e no final o demônio o despedaça como uma criança faz, como uma mosca, diz o Klinga, o autor, não é? Então, porque está na tradição protestante. O Fausto de Thomas Mann, ele também é condenado, e ele tem esse fim horroroso que é paralelizado com a descida da Alemanha em maio de 1945 ao inferno, porque a descida porque a própria Alemanha ela fez um pacto demoníaco, um pacto de sangue com Adolf Hitler, não é? Estou vendo que está tendo uns problemas no YouTube, não sei se continua. Parece que não tem som, apareceu. Bom, deixa eu mais uns 10, 15 minutinhos, né, Yuri? Esse é o problema. E no Grande Sertão Veredas, o Reobaldo ele é salvo ou ele é condenado? O Grande Sertão Veredas sofreu a influência bastante forte do Dr. Fausto, é claro que do Fausto também, não é? Tem muitos aspectos em comum entre Dr. Fausto e Grande Sertão Veredas. Se eu apresentasse algumas formulações do Dr. Fausto e do Grande Sertão Veredas, eu acho que vocês não saberiam se essas formulações são de um ou de outro romance, porque elas cabem nos dois romances. Num aspecto, porém, eles não podem ser aproximados. Então, que aspecto é esse? É no aspecto ecológico. Eu acho que o Grande Sertão Veredas, ele é uma obra que é como também uma literatura de advertência. Ele tem uma dimensão ecológica, se nós encontrarmos a perspectiva para esta percepção, muito forte. Ou seja, o Grande Sertão Veredas pode ser lido também como um canto de cisne ao mundo do sertão, ao mundo das veredas. Não é? Essas belezas sem dono que o Diadorim apresentou ao Riobaldo,
elas foram destruídas, né? Hoje, o grande emblema do mundo do sertão são as veredas mortas, né? Tudo se agora o mundo quer ficar sem sertão, diz o Riobaldo explicitamente, e ele mostra sob vários aspectos por que o mundo quer ficar sem sertão. Veredas mortas nas pesquisas científicas são os cursos de água e as nascentes que se exauriram, em virtude também das atividades insustentáveis do agronegócio. Então, veredas mortas, no plano do enredo, é onde Riobaldo teria feito o suposto pacto. No plano extra-enredo, são essas veredas destruídas, mortas mesmo. Por quê? Porque pelo exaurimento da água. Então, o Grande Sertão Veredas, ele tem essa dimensão que hoje fica especialmente clara para nós, uma dimensão que falta ao grandioso romance de Thomas Mann. Nesse aspecto, o Grande Sertão, ele pode ser mais aproximado ao Fausto, embora não tenha a pregnância histórica e ecológica que nós podemos desvendar no Fausto de Goethe, não é? Essa destruição sem precedentes, inominável, da natureza, inaudita, uma palavra que eu estava procurando, essa destruição que acontece no quinto ato do Fausto de Goethe, ela, no fundo, ela remonta a 10.000 versos antes, ou 9.000 versos antes, quando, no início do Fausto, é feito o pacto demoníaco, né? E depois, mais especificamente, a tragédia da natureza, a tragédia ecológica. No Fausto, ela nasce no quarto ato, no momento em que, no alto de uma montanha, como no episódio de Cristo, Fausto exige de Mefistófeles que ele lhe proporcione os meios para dominar a natureza, para vencer o mar, né, para afastar o mar e consequentemente, para implementar uma nova civilização no lugar da antiga e, portanto, para suprimir a natureza. E o grande símbolo, o grande emblema da supressão da natureza é a destruição das tilhas, não é? Dessas duas tilhas, que, na verdade, é uma dupla destruição, porque essas tilhas também encarnam as personagens de Ovídio, o Filemão e Baucis, porque Filemão e Baucis se transformam, nas Metamorfoses, na obra clássica de Ovídio, em árvores. Então, é uma dupla destruição. É uma destruição de toda essa tradição judaico-cristã, na qual Goethe se formou, e que é arrasada pela nova civilização industrial, né? Mais concretamente, pela máquina a vapor. A máquina a vapor está presente no Fausto de maneira cifrada, através das luzinhas, que enxameiam nas madrugadas, segundo o depoimento de Baucis. Então, essa complexidade, o Fausto, eu coloquei aqui no livro que eu publiquei, né? O Klaus fez uma resenha muito generosa, justamente no centro do estudo foi colocado as tilhas, né? Aqui são as tilhas, são as árvores sendo destruídas, mas também
é o emblema simbólico da destruição de todo de toda a cultura, de toda a tradição que vem da antiguidade, né, na qual se formou o próprio Goethe. E Goethe tematizou isso em cartas muito extraordinárias, aí não através de imagens simbólicas, mas mostrando este aniquilamento do mundo pela nova civilização industrial tecnológica. O grande emblema no Fausto são essas tilhas. Não por acaso são árvores. Na velhice, Goethe parou de usar os conceitos pelos quais ele se notabilizou na história da literatura, ou seja, os conceitos de alegoria e de símbolo. Então, ele dizia que, como a maneira de um velho matemático, ele gostaria de como um velho matemático, ele gostaria de entender o mundo ou de expressar o mundo de tal modo que as coisas se lhe tornassem suportáveis. E Goethe, na velhice, ele elaborou suas fórmulas ético-estéticas. Então, nessa sua concepção de velhice, ele buscava a depuração, a quintessência de uma fórmula ético-estética. E no quinto ato, Goethe nos apresenta uma fórmula ético-estética para a destruição da natureza. É claro que é extremamente complexa. Dentro desta fórmula ético-estética estão não apenas os algozes, os que perpetram o crime, o genocídio, mas também o ecocídio, né? Em perspectiva ético-estética, no Fausto de Goethe nós temos genocídio, mas nós temos também ecocídio, né? Coisa que nós estamos vivenciando no Brasil de hoje, né? Então, o Fausto é, nesse sentido, uma profunda literatura de advertência, e tudo isto foi captado da perspectiva de uma fórmula estética. Estão presentes, o que não é possível, porque eu estou encerrando aqui, mais 2, 3 minutinhos, estão presentes a figura da apreensão, que no meu estudo aqui, talvez eu tenha aberto o espaço mais amplo possível para a figura da apreensão, Sorge. Não por acaso, né, nós temos que nos postar hoje em dia diante da apreensão, diante da preocupação com o que está acontecendo no mundo. A preocupação que cega Fausto, então, esse empreendedor, esse colonizador que destrói a natureza, também pela cegueira ideológica. Né? Não por acaso, Goethe o faz perder a visão. E ele busca o progresso, o desenvolvimento, mas ele interpreta tudo erroneamente e tragicamente. São os lêmures. Né? Os lêmures também participam da fórmula ético-estética, estão abrindo a sepultura. E ele acredita que eles estão abrindo um canal, uma obra hidráulica. É um erro profundamente trágico. Na fórmula ético-estética para a destruição da natureza, está presente também a figura de Linceu, né? Eu acho que o Klaus queria originalmente falar um pouco de Linceu, que é uma personagem também extremamente complexa, e talvez de sua boca saem, como Peregrino,
que também participa da fórmula ético-estética para a destruição da natureza, da boca de Linceu e da boca do Peregrino e da boca de Baucis, saem os versos mais líricos, não só da própria tragédia, mas talvez de toda a literatura alemã. E esses versos estão dentro de uma fórmula ético-estética para a destruição da natureza, né? Bom, eu só posso arranhar um pouquinho, né, esse tema complexo que está no título da minha exposição, e eu termino dizendo que o filósofo dinamarquês Kierkegaard, no seu livro Ou, ele diz que toda época, toda era histórica tem o seu próprio Fausto. Ele compara o Fausto com o Dom Giovanni, de Mozart, né? Ele fala que o Fausto nasceu num médium, que é a língua, mais concreto do que o médium em que nasceu o Dom Giovanni, que é a música, né? E que, portanto, ele é passível de desdobramentos históricos, e que toda época significativa tem o seu Fausto. Então, gente, para concluir, o final da Idade Média e o início da Era Moderna tem o Fausto de Christoph Marlowe, né? A época das grandes descobertas, como do Brasil, e das grandes conquistas científicas. O iluminismo tem o seu próprio Fausto, que é o Fausto de Lessing. Lessing nos deixou esboços que ele não pôde complementar, desenvolver por ter morrido, né, precocemente, mas em Lessing, antes de Goethe, Fausto é salvo, ou seria salvo, por causa da razão, né? Então, ele nos deixou algumas cenas, alguns episódios, né? Então, é a razão humana, claro, nós estamos no iluminismo, que salva Goethe, essa razão que no prólogo No Céu, Mefistófeles vai submeter a uma crítica dialética, uma espécie de dialética do iluminismo, do esclarecimento, quando ele diz que a razão leva o homem a ser mais bestial do que qualquer animal, não é? Toda época tem o seu Fausto. O nacionalsocialismo encontrou o seu Fausto no Adrian Levaquin de Thomas Mann. E o antropoceno, dessa perspectiva que eu apenas esbocei, o antropoceno encontrou o seu Fausto, tem o seu Fausto, na tragédia de Goethe, nessa fórmula ético-estética para a destruição da natureza, né? Então, são apenas alguns aspectos do que eu poderia falar, né, com um tempo mais dilatado. Mas seria isso, Yuri, que eu teria a dizer.